Heian fica perto do buraco, apenas escutando Azize gritando, e relembra quando o pai disse que ia chamar Nazu para saber a verdade. Aleph se preocupa com Xian estático, mas ele só está atormentado por ter descoberto que Azize é a verdadeira mãe de Haidar. Xian entende melhor porque Haidar é o filho preferido do pai, pois pelo visto Nazu amava muito Azize, enquanto sua mãe era sempre menosprezada e ele também foi por consequência. Xian acha muito injusto que Azize ainda tenha recebido o perdão de Nazu sem pagar por nada do que fez contra sua família, mas não vai permitir que isso continue e saca sua arma para atirar na maldita. Aleph tenta segurar o patrão e acaba dando um soco na cara dele, mas só para explicar que vai ser óbvio que Xian é o assassino e ele não pode matar Azize agora, pois Fuzun pode delatá-lo. Xian não se importa se for acusado, mas Aleph argumenta que o patrão não vai ter poder nenhum para evitar que Miran entre na família de vez se for parar na cadeia. Aleph sugere soltar Azize para que alguém a veja imediate primeiro, então só depois matá-la. Xian tem uma ideia melhor para fazer com que outra pessoa seja culpada pela morte de Azize. Ainur termina a carta que escreveu para Firat, contando que sua vida não tem sentido sem ele por perto, então vai embora com a esperança de algum dia ser perdoada. Miran chega primeiro para procurar Azize na nova casa e arromba a porta enquanto grita por ela. Ainur conta que ela saiu, mas Miran exige que ela diga onde a maldita está, dizendo que Azize foi a culpada por Heian ter perdido um de seus filhos. Ainur garante que isso é mentira e diz que Azize tinha ido para a fazenda Sadoglu. Firat pensa que a mãe ainda está protegendo Azize, mas Ainur nega e pede para o filho lhe dar pelo menos um abraço. Firat tenta ignorar a mãe, então Ainur pede para ele sempre ter em mente que é a coisa mais preciosa do mundo para ela, mesmo que eles nunca mais se vejam. Nazu e Heian chegam na fazenda procurando por Miran e Azize, mas não há ninguém. Nazu percebe um lenço jogado no chão e reconhece que é o que Azize usa. Heian pensa que Miran já pegou Azize primeiro e a levou para matá-la. Zerá vai até o local onde Mahfuz tinha chamado Haidar e o surpreende, exigindo que ele a deixe em paz e não se meta em sua família. Mahfuz não pode fazer isso e realmente precisa informar uma coisa muito importante, então revela que Dilsa está viva. Zerá não quer que Haidar saiba disso, pois Mahfuz vai acabar com sua família se o marido souber que o amor do passado dele ainda vive. Haidar e Firat chegam na fazenda e descobrem que Miran não foi para lá direto. Heian se assusta pensando que Miran encontrou Azize no caminho e uma tragédia aconteceu. Miran aparece e fica confuso ao ver a esposa ali com todo mundo. Nazu mostra o chale de Azize, que desapareceu. Azize tenta se agarrar nas pedras para sair do poço, mas machuca muito suas mãos e não tem forças para escapar. Miran diz que não fez nada com Azize e sequer a viu. Nazu imagina que outra coisa aconteceu, deixando Haidar confuso por ele estar se preocupando por ela. Uma viatura chega na fazenda e um dos policiais anuncia que Miran está preso por uma acusação de assassinato. Heian e Haidar se desesperam vendo Miran sendo levado. Haidar observa de longe com Aleph o desgraçado sendo preso, satisfeito por poder se vingar de Azize de um jeito que ela nem imagina. Tempo depois, Miran corre por uma estrada junto com Mustafa, que leva um tiro no braço e sofre de dor. Então Miran volta para trás e o ajuda a caminhar para escaparem das pessoas que os estão perseguindo. Miran e Mustafa param em um lugar sem saída que dá para um penhasco. Os policiais correm pela estrada procurando pelo fugitivo e seu cúmplice. Miran tenta pensar como escapar da polícia sem morrer se jogando ali de cima. Haidar volta para casa com Heian, enquanto fala ao telefone para organizar as buscas por Miran com seus homens. Heian exige ir junto para ajudar a procurar o marido, mas Haidar não permite porque a filha precisa se cuidar na gravidez. Heian assegura que Azize não deve ter feito nada e revela que ela a ajudou a estancar o sangramento quando estava passando mal. Nazu confirma a história da neta e acredita que Fuzun mandou fazer alguma coisa. Haidar não entende nada, pois essa mulher não tem motivos para fazer mal a eles agora. Nazu se faz de desentendido e alega que alguém só está querendo incriminar Azize dessa vez, e só Fuzun tem motivos para isso. Heian quer ir enfrentar Fuzun então, pois não pode permitir que seu filho perca o irmão e o pai ao mesmo tempo. Os policiais chegam na beira do penhasco procurando pelos fugitivos. Miran e Mustafa estão escondidos bem abaixo do nariz deles. O líder é distraído por uma ligação de Xian,
que reclama pela demora dos homens em chegar com Miran, então ele conta que Miran fugiu. O homem relata que durante o caminho Miran percebeu que não estava indo para a delegacia, então um carro surgiu na estrada e bloqueou a passagem. Mustafa saiu do carro e começou a trocar tiros com os homens, enquanto Miran aproveitou para fugir e juntos eles correram pro meio do deserto. Cia exige que os incompetentes não voltem sem encontrar Miran. O homem se aproxima do esconderijo lentamente ao ver o pé de Miran, mas o mocinho já está preparado e dá uma cotovelada na cabeça do capanga, que cai desacordado. Miran rouba o celular do homem e liga para o número que ele estava falando agora, descobrindo que se trata de Cia. Cia não entende a ligação muda e não consegue mais ligar para o capanga, então decide ir para casa ver como estão as coisas para depois resolver como culpar Miran pela morte de Azizê. Zera exige que Mahfouz lhe entregue Jussá, mesmo que não saiba o que fazer com ela. Mahfouz opina que o casamento de Zera não significa nada se pode ser destruído, só porque Jussá reapareceu. Zera dá um tapa no abusado e o deixa calado. Mahfouz atende uma ligação de Haidar, que precisa falar com ele urgentemente. Mahfouz combina de se encontrar no hotel daqui a pouco. Zera tenta ameaçar Mahfouz, mas ele não vai privar Jussá de ficar com Miran, então é melhor a ressentida ir aceitando a situação. Nazu e Melek ajudam Reyhan a se aquietar no quarto. Reyhan entra no quarto só para disfarçar por alguns segundos, depois sai de fininho e sobe para o térreo para pular para a casa de Miran ao lado. Reyhan foge disposta a encontrar Miran. Mustafa pede para saber quem atendeu o telefone porque precisa ajudar Azizê a se livrar de quem armou tudo isso. Miran só vai dizer se Mustafa explicar como soube que ele estava sendo levado por supostos policiais. Mustafa confessa que estava seguindo Miran há um bom tempo, relatando como Azizê temia pela vida dele e de Reyhan por causa de Fuzum, então pediu para eles serem vigiados o tempo todo. A instrução de Azizê era para ele proteger Miran, Reyhan e Haidar com a própria vida caso alguma coisa acontecesse com ela. Miran não entende de onde saiu essa história de proteger Haidar, se ele era a pessoa que Azizê mais queria que perdesse a vida. Mustafa jura que Azizê só quer proteger a todos que fez mal e não teve nada a ver com o ataque a Reyhan. Miran não entende quem pode ter envenenado a esposa se não foi Azizê. Mustafa relembra em silêncio Azizê pedindo para ele não contar nada sobre Fuzum porque ela é muito perigosa e Miran vai se dar mal se tentar confrontá-la, então só diz que não sabe de nada. Miran tenta sair revoltado por não obter respostas, mas Mustafa implora para ele contar quem atendeu o telefone primeiro. Miran só diz que foi uma pessoa que Azizê fez mal ultimamente e se retira. Nazu briga com Andam por não falar nada que preste. Melek aparece contando que Reyhan sumiu do quarto. Nazu imagina que ela foi para a mansão Aslan Bey e parte atrás da neta. Sukran começa a sentir um treco e Melek tenta acudir a coitadinha. Zeynep segue esperando na cabana e não consegue se comunicar com ninguém. Zeynep vê o celular de Miran acendendo e observa a mensagem que chegou da mãe de Firat, lendo pela notificação que Ainur se arrepende muito de ter machucado os rapazes com seu silêncio e espera que eles fiquem bem tendo um ao outro. Enquanto isso, Ainur espera a morte chegar ao lado do frasco que tomou e sua carta de despedida para Firat. Zeynep estranha uma mensagem tão mórbida do nada e liga para o celular de Ainur. Ainur pensa que é Miran ligando e espera que ele a perdoe, então perde os sentidos e desfalece no sofá. Zeynep imagina que Ainur não aguentou a tristeza e atentou contra si mesma, então corre para encontrá-la. Reyhan caminha relembrando Nazu contando que Fuzum é a responsável por tudo. Nazu encontra a neta antes mesmo dela chegar na mansão e não permite que ela fale com Fuzum, pois isso não vai servir de nada e deixá-la em alerta. Reyhan pede para o vovô enfrentar Fuzum em seu nome então, pois não podem permitir que ela faça alguma coisa com Miran. Nazu lamenta não ter feito o que devia no passado e promete que vai dar um jeito para que sua família seja feliz. Reyhan aceita ir embora. Azizê continua presa no buraco e já se descabelou toda tentando sair, ainda sem saber quem a jogou ali dentro. Azizê promete que vai matar Fuzum assim que conseguir escapar, mas pressente que não vai conseguir e reza para Deus não permitir que ela morra sem resolver tudo o que destruiu e ouvir Haidar chamando-a de mãe pelo menos uma vez.